Salve, minha rapaziada, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Momento de canal Brownie Fogo, galera. Tô gravando aqui na noite deste sábado, tô aqui em São Paulo, né, por algumas situações de trabalho e, obviamente, né, fim de semana sem Botafogo, sem Campeonato Brasileiro. Botafogo volta a campo na próxima terça-feira para enfrentar a equipe do Junior Barranquilla. Deve, né, já tá se preparando, né, deve treinar. Deve viajar, perdão, para Barranquilla, né, para Colômbia na próxima segunda-feira, beleza? E aí, com isso, né, a gente, na verdade, acho que a viagem é no domingo na parte da noite, tá certo? Os jogadores eles tiveram folga, né, e estão treinando desde ontem. Os jogadores tiveram folga, né? Por exemplo, o Júnior Santos teve a possibilidade de ficar um pouco mais com a sua família em Salvador, depois de ter feito mais um ótimo jogo, enfim. E eu não estou aqui para falar sobre Júnior Santos, Cruzeiro, o bombardeio de informações que vem sendo, né, e informações com situações bem desencontradas que vem sendo veiculadas por alguns jornalistas, mas eu estou aqui para falar do Botafogo, sabe? Eu não posso esperar nada, né, de outras pessoas, de outros clubes, de empresários, de terceiros. O que eu tenho a falar, né, é sobre o Botafogo, certo? Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, ativa o sininho para você não perder absolutamente nenhuma novidade. Vamos para cima e vamos trocar essa ideia. E por que eu tô querendo, o que eu tô querendo dizer com o fato do Botafogo não ter um diretor executivo hoje deixa o clube à mercê de ataques. Deixa de blindar o Botafogo de certas situações, de certas informações. Ainda mais que o nosso acionista majoritário, nesse momento, ele não tá podendo falar muito, né, que ele tá afastado. Beleza? Hoje o comando do futebol do Botafogo é do Arthur Jorge e do Brito. É o Alessandro Brito, que não é um executivo. O Alessandro Brito é um head scout. É um cara que ele trabalha mapeando o mercado, né? E não propriamente sendo um executivo, um cara de vestiário, um cara para cuidar de contrato. Não é a dele. E a gente está falando, meu irmão, de 2 meses sem um diretor. 2 meses. Tá certo, rapaziada? Então, importante te ressaltar essa situação, valeu? Ó, tem vídeo novo lá no canal do Brownie, que está com vlogs muito bacanas. Se você não viu o vlog da viagem para Salvador, você não sabe o que tá perdendo. Se não viu o vlog da viagem pro Peru, para Lima, também não sabe o que tá perdendo mais ainda. O link vai estar aqui na descrição, tá bom? Bom, a gente viu aí, né, cara, que foi publicada inclusive uma matéria pelo Globo Esporte sobre um entreveiro, né, do Botafogo com alguns empresários no mercado. E, de fato, o Botafogo tem algumas situações, algumas pendências de pagamentos com certos empresários, certo? E o que a gente tem a dizer sobre isso é o seguinte: o Botafogo ele tem que arcar, né, com essas situações. E se, de fato, né, existe, né, esse atraso com alguns empresários, é uma situação perigosa, porque o empresário insatisfeito, ele vai fazer jogo duro com o Botafogo. Eu não estou falando do Júnior Santos, tá, gente? Estou falando de um modo geral. A gente vê aí, né, que existe essa situação, não é de hoje, né, de pendências do Botafogo com alguns intermediários, empresários, agentes. Isso pode desencadear um mau olhar com o mercado, uma situação que gera um desconforto com pessoas que negociam atletas, né, que negociam salários de atletas, renovações, negociações. Isso pode fechar portas. Então o Botafogo ele tem que cuidar bem disso, sabe? Não é porque essa notícia ela é ruim pro Botafogo que a gente tem que evitar de falar, tá, gente? É muito importante que a gente tenha essa ciência, a gente tenha essa racionalidade independente do clube que a gente torça, tá? E agora a situação do Júnior Santos, né? A gente vê aí que o Botafogo ele tá tentando renovar com um atleta que tem contrato até o fim de 2025. É um contrato que ele tá próximo, né? Obviamente, né, não é agora. Se tivesse em 2024, ele poderia assinar um pré-contrato daqui uma semana, né? A gente tá falando do Botafogo tem aí... O Botafogo tem 12 meses para renovar o contrato do Júnior, tá? Só que nessa ele vai jogando pra caralho, vão surgindo ótimas oportunidades, vão surgindo, propostas de muita qualidade em termos financeiros para ele. Tô falando aí de proposta do futebol brasileiro, já teve proposta do mundo árabe no ano passado, e o Botafogo tem que recusar essas propostas, entendendo que esse jogador é muito importante para o clube? Sim, claro, o Botafogo tem que recusar, na medida em que, primeiro, as propostas não foram tão vantajosas financeiramente falando para o clube. Segundo, não dá concorrência, não dá munição a um concorrente, né, no mercado. O Cruzeiro é um concorrente, sabe? Embora hoje não esteja no mesmo nível do Botafogo, o Cruzeiro está investindo muito. E pode, daqui 2, 3 anos, ter um time tão competitivo quanto.
que agora mudou de gestão, tem o Pedro, que é um cara dono do supermercado de BH, um cara com muita grana. Mas enfim, eu não tô nem aqui para falar sobre o Júnior Santos, eu não acho que tem erro propriamente de empresário. O empresário ele vai negociar, vai jogar para cima. Não tem erro do Botafogo, o Botafogo ele vai jogar um pouco mais para baixo e vai tentar chegar a um denominador comum, né? O Júnior Santos ele entende que ele precisa de uma valorização e que naturalmente ele tem que ganhar ali na mesma prateleira de outros protagonistas, e hoje ele é o melhor jogador do time. Bruno, é fase, beleza, fase por fase, da tua opinião, os números estão aí, certo? Então, naturalmente, ele vai pedir aquilo que ele entende que é bom, o Botafogo vai fazer contraproposta e vai chegar a um denominador comum, eu não tenho dúvida disso, tá? Mas o que eu penso a gente viu aí, eu não vou nem colocar o Samuel Venâncio nessa situação, porque eu acho que a informação dele não é nada maléfica ao Botafogo. Ele trouxe uma informação de que o Júnior Santos gostou da proposta e que o Cruzeiro fez uma proposta e o Botafogo recusou, tá? Mas aí a gente teve informação do Nicola, de que o Júnior Santos ficou puto que não foi pro Cruzeiro. Não é a informação que eu tenho. A gente viu duas outras informações de outros dois jornalistas, né, que gera ali uma rusga, né, tenta plantar uma semente de crise entre o Botafogo, o empresário e o Júnior Santos. E aí, se é um jornalista fechado com um empresário e tal, eu não posso provar, então não posso falar. Mas eu não posso esperar nada de um empresário terceiro, tá? Eu não posso esperar nada do jornalista fulano de tal. O que eu posso esperar é do Botafogo, que é o que a gente cobre aqui, que é quem a gente cobre, acompanha, para quem a gente torce. E o Botafogo não ter um diretor executivo por 2 meses, rapaziada, é o motivo para tantos bombardeios, né? Aconteceu com o Júnior Santos, aconteceu com o Marlon Freitas, vai pro Vasco, e a gente não tem ninguém para debater, para rebater. O John Textor tem outros clubes, não há um responsável pela direção executiva do Botafogo nesse momento. O Brito não tem essa função de porta-voz. O Arthur Jorge, nesse momento, não está cuidando tanto de negociação. Ele é um cara que ele se atém, pelo menos no microfone, né, cara, a campo e bola. E nesse momento, rapaziada, a gente está tendo um Júnior Santos, né, um caso de Júnior Santos, essas informações que podem gerar um tumulto, né? Porque a gente não tem um executivo para convocar uma coletiva de imprensa e falar, gente, está acontecendo isso, isso e isso, o resto é mentira. A gente não tem, né, um cara para pegar ali o telefone, conversar com o Júnior, falar com o empresário, ligar para ele, vamos acalmar a situação, tudo mais. Eu estou usando o exemplo do Júnior de maneira, né, bem hipotética, tá, gente? A gente não vai ter, por exemplo, um jornalista, né? A coisa que já aconteceu comigo. Eu noticio uma coisa, tá? E aí o diretor executivo me liga, Brown, eu quero te dar uma versão de uma situação, uma atualização. E aí ele tá ali fazendo o quê? Ele tá blindando o clube. Essa situação não aconteceu com o Botafogo, tá, gente? E quantas vezes isso não aconteceu ano passado, né? Eu me lembro até de uma situação do próprio Mazuco, né? Eu não vou contar exatamente quem, né? Mas teve uma notícia, né? A pessoa noticiou uma coisa que não fazia sentido, o Mazuco prontamente comunicou à imprensa e falou, gente, isso não procede, a situação é essa, independente das críticas que tínhamos ao Mazuco, era uma figura. E no lugar do Mazuco não tem ninguém, sabe? E essa ausência, esse ninguém ser o diretor executivo do Botafogo, a cadeira de diretor executivo do Botafogo estar vazia, é um erro, tá? E ela deixa de blindar o ambiente, deixa de blindar o Botafogo de situações que do externo, sabe? Então acho que isso é muito importante ser refletido e tem que ser batido na tecla, cara. O John Textor ele tem que ver isso pra ontem, sabe? Me incomoda muito o Botafogo não priorizar a vinda de um novo responsável pelo departamento de futebol. Valeu?